10 curiosidades incríveis sobre o mar que você precisa saber. O mar. Para muitos, um reino azul, vasto e misterioso. Para outros, um lugar de beleza e paz. Mas o mar é muito mais do que apenas um cenário para as nossas vidas. Ele é um sistema complexo e interligado que desempenha um papel vital na saúde do nosso planeta e na nossa própria existência. Ao longo da história, os oceanos têm sido fonte de mistério e admiração. Desde os primeiros exploradores que se aventuraram a cruzar seus vastos espaços até os cientistas modernos que trabalham incansavelmente para desvendar seus segredos, o mar continua a nos cativar e desafiar nossa compreensão. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo aquático e revelar 10 curiosidades surpreendentes sobre o mar que demonstram sua importância para a vida como a conhecemos. Prepare-se para se surpreender com a vastidão e a complexidade deste mundo subaquático e para ver o mar com novos olhos. Olhe para o oceano. À primeira vista, pode parecer apenas uma imensidão de água. Mas, na verdade, ele está constantemente trabalhando, regulando o clima do nosso planeta de maneiras que muitas vezes não percebemos. Cobrindo mais de 70% da superfície da Terra, os oceanos agem como um gigantesco ar-condicionado, absorvendo o calor do Sol e distribuindo-o ao redor do globo. As correntes oceânicas, como rios invisíveis dentro do mar, transportam água quente dos trópicos para os polos e água fria dos polos para os trópicos, equilibrando as temperaturas e criando climas mais amenos. Imagine o Brasil sem a influência moderadora dos oceanos. As regiões tropicais seriam ainda mais quentes, enquanto o sul seria congelante e inabitável. As tempestades seriam mais frequentes e intensas, e as secas, como a do Nordeste, seriam ainda mais severas. Os oceanos atuam como um enorme amortecedor contra essas mudanças climáticas drásticas, tornando o Brasil e o planeta um lugar habitável para uma variedade tão grande de vida, incluindo a nossa. Quando pensamos na Amazônia, com suas árvores exuberantes e verdes, é fácil imaginá-la como o pulmão do mundo, fornecendo o oxigênio vital para a nossa respiração. No entanto, o que muitos não sabem é que os oceanos desempenham um papel igualmente importante, se não maior, na produção do oxigênio que respiramos. Dentro das profundezas azuis, um mundo microscópico está constantemente trabalhando. Algas marinhas e fitoplâncton, organismos vegetais minúsculos que flutuam perto da superfície da água, usam a luz solar para realizar a fotossíntese, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio como um subproduto. Estima-se que esses pequenos produtores de oxigênio, invisíveis a olho nu, sejam responsáveis por mais da metade do oxigênio que respiramos. Imagine a escala colossal desse processo, ocorrendo continuamente em todos os oceanos do planeta, incluindo o nosso litoral. É uma sinfonia silenciosa e invisível, mas essencial para a vida na Terra. Sem os oceanos e seus habitantes microscópicos, a atmosfera do nosso planeta teria muito menos oxigênio, tornando a vida como a conhecemos impossível. Os oceanos são um verdadeiro caldeirão da vida, repletos de uma variedade impressionante de criaturas, desde os menores organismos unicelulares até as maiores baleias jubarte que já habitaram a Terra. A cada expedição científica, novas espécies são descobertas, revelando a incrível biodiversidade escondida nas profundezas azuis. Imagine cardumes de peixes coloridos, como os que enchem os recifes de coral brasileiros, brilhando como joias vivas enquanto nadam em sincronia perfeita. Imagine polvos inteligentes mudando de cor e textura para se camuflar com o ambiente, ou cavalos marinhos delicados, agarrados a corais vibrantes, balançando suavemente com as correntes. Nas profundezas escuras e misteriosas, criaturas bioluminescentes iluminam a escuridão, criando um espetáculo de luzes mágico e surreal como um carnaval submarino.
Esses são apenas alguns exemplos da incrível diversidade de vida que habita os oceanos. Um ecossistema complexo e interconectado que sustenta uma teia alimentar intrincada e fascinante. Cada espécie, por menor que seja, desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio do ecossistema marinho. A perda de qualquer espécie, como a tartaruga marinha, ameaçada pela pesca predatória, pode ter consequências imprevisíveis e potencialmente devastadoras para todo o sistema. Os oceanos não são apenas um tesouro de vida, mas também uma fonte vital de recursos naturais que sustentam a vida humana de várias maneiras. Desde os tempos antigos, os humanos têm dependido dos oceanos para alimentação, transporte e comércio. As águas marinhas são ricas em peixes e frutos do mar, como a pesca da tainha em Santa Catarina, que fornecem uma fonte importante de proteína para milhões de brasileiros. Além disso, os oceanos abrigam vastas reservas de petróleo e gás natural, como as encontradas na camada pré-sal, combustíveis fósseis que impulsionam a economia global. Nas profundezas do oceano, jazem depósitos minerais valiosos, como ouro, prata, cobre e cobalto, usados em uma variedade de produtos, desde eletrônicos a joias. Os oceanos também fornecem sal, um mineral essencial para a vida, extraído em salinas como as do Rio Grande do Norte, e ingredientes para medicamentos, muitos dos quais são derivados de organismos marinhos. No entanto, a exploração desses recursos deve ser feita de forma sustentável, garantindo que as futuras gerações também possam se beneficiar da riqueza dos oceanos. A pesca predatória, a mineração em alto mar e a poluição, como os derramamentos de óleo que afetam o nosso litoral, representam sérias ameaças aos ecossistemas marinhos e aos recursos que eles fornecem. O ciclo da água, um processo vital que sustenta toda a vida na Terra, é inseparável dos oceanos. Os oceanos agem como um enorme reservatório, contendo cerca de 97% da água do planeta. A energia do Sol impulsiona o ciclo, evaporando a água da superfície dos oceanos e formando nuvens. Essas nuvens, carregadas de água doce evaporada dos oceanos, são transportadas pelos ventos para o interior dos continentes, onde liberam sua preciosa carga na forma de chuva, neve ou granizo. A água da precipitação alimenta rios, como o Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água, lagos e aquíferos, como o Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do mundo, fornecendo água para beber, irrigar plantações e sustentar ecossistemas terrestres. A água que cai sobre a Terra eventualmente retorna aos oceanos, completando o ciclo. Esse fluxo constante de água entre a atmosfera, a Terra e os oceanos é essencial para regular o clima, distribuir nutrientes e sustentar a vida em todas as suas formas. Os oceanos desempenham um papel fundamental nesse ciclo, agindo como um motor que impulsiona a circulação da água e a distribuição de calor ao redor do planeta. À medida que as emissões de dióxido de carbono aumentam na atmosfera, impulsionadas principalmente pela atividade humana, os oceanos têm agido como um importante sumidouro de carbono, absorvendo cerca de 1/3 do CO2 emitido anualmente. Esse processo natural ajuda a mitigar os efeitos do aquecimento global, mas tem um custo para os ecossistemas marinhos. Quando o CO2 se dissolve na água do mar, ele reage com a água para formar ácido carbônico, aumentando a acidez da água do mar. Esse processo, conhecido como acidificação dos oceanos, pode ter consequências negativas para muitos organismos marinhos, especialmente aqueles que constroem conchas ou esqueletos de carbonato de cálcio, como corais, como os da costa dos corais, em alagoas, moluscos e algumas espécies de plâncton. A acidificação dos oceanos pode levar ao enfraquecimento ou dissolução de conchas e esqueletos, tornando esses organismos mais vulneráveis a predadores e doenças. Isso pode ter um efeito cascata nos ecossistemas marinhos, impactando a teia alimentar
e ameaçando a segurança alimentar global. Proteger os oceanos da acidificação é crucial para preservar a saúde dos ecossistemas marinhos e garantir que eles continuem a fornecer serviços ecossistêmicos vitais, como a absorção de carbono. O mar sempre exerceu um fascínio irresistível sobre a humanidade. Desde os primórdios da civilização, as comunidades costeiras desenvolveram uma relação única com o oceano, moldando suas culturas, crenças e modos de vida. Para muitas culturas antigas, o mar era visto como uma divindade poderosa, fonte de vida e mistério, como Iemanjá, a rainha do mar na cultura afro-brasileira. Lendas e mitos sobre criaturas marinhas fantásticas, sereias encantadoras e deuses irados que controlavam as tempestades povoam a imaginação humana há milênios, como as histórias de pescadores sobre o boitatá, protetor da fauna e flora. A pesca, a navegação e o comércio marítimo moldaram economias, impérios e rotas comerciais, conectando pessoas e culturas através dos oceanos. As grandes navegações expandiram os horizontes do mundo conhecido, levando a descobertas, conquistas e intercâmbios culturais sem precedentes, como a chegada dos portugueses ao Brasil. Ainda hoje, o mar continua a inspirar artistas, como o pintor brasileiro Ivan Serpa, escritores como Jorge Amado e suas histórias sobre a vida no mar da Bahia, músicos como Dorival Caymmi e suas canções sobre o mar, e cineastas que encontram nas profundezas azuis um poço inesgotável de beleza, mistério e aventura. A imensidão do oceano nos lembra da nossa própria pequenez e da força indomável da natureza. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, o mar é muito mais do que um lugar de lazer ou inspiração. É uma fonte vital de alimento e sustento. A pesca e a aquicultura, a criação de organismos aquáticos em ambientes controlados, como a criação de camarões em viveiros no Nordeste, fornecem alimento e renda para milhões de pessoas, especialmente em comunidades costeiras. Desde os pescadores artesanais que lançam suas redes ao amanhecer, até as grandes frotas pesqueiras que cruzam os oceanos, a busca por alimento no mar é uma atividade milenar que moldou culturas e sustentou civilizações. O pescado, como o bacalhau na culinária portuguesa, a moqueca capixaba ou o acarajé baiano, é uma fonte rica em proteínas, ácidos graxos ômega 3 e outros nutrientes essenciais para a saúde humana. No entanto, a pesca predatória e a degradação dos ecossistemas marinhos representam sérias ameaças à segurança alimentar global. A sobrepesca, a captura de peixes em ritmo superior à capacidade de reposição natural, pode levar ao colapso de estoques pesqueiros, impactando comunidades inteiras que dependem da pesca para sua subsistência. A pesca sustentável, que busca o equilíbrio entre a produção de alimentos e a conservação dos recursos marinhos, é essencial para garantir que as futuras gerações também possam se beneficiar da generosidade dos oceanos. O mar, com seus desafios e mistérios, sempre impulsionou a inovação tecnológica. A necessidade de navegar por seus vastos espaços, explorar suas profundezas e desvendar seus segredos, levou ao desenvolvimento de tecnologias revolucionárias que moldaram o mundo moderno. Desde os primeiros barcos à vela, que permitiram aos humanos cruzar os oceanos e conectar continentes, até os modernos navios de carga, que transportam mercadorias ao redor do mundo, como os que passam pelo Canal do Panamá, a engenharia naval tem sido um motor de progresso tecnológico. A exploração submarina, impulsionada pela busca por novos recursos e pelo desejo de desvendar os mistérios do mar profundo, levou ao desenvolvimento de submarinos, veículos operados remotamente e ROVs, e tecnologias de imagem acústica que nos permitem ver nas profundezas escuras do oceano, como os usados pela Petrobras na exploração de petróleo em águas profundas. A biotecnologia marinha,
um campo emergente que explora o potencial de organismos marinhos para o desenvolvimento de novos medicamentos, cosméticos e materiais biodegradáveis, promete revolucionar diversos setores da economia. O mar, como um laboratório natural de inovação, continua a inspirar novas tecnologias e soluções para os desafios do século XXI, desde a geração de energia renovável, como a energia das ondas, até o desenvolvimento de novos materiais. Para milhões de pessoas em todo o mundo, o mar é sinônimo de férias, relaxamento e aventura. As praias ensolaradas, como as de Copacabana, no Rio de Janeiro, as águas cristalinas de Fernando de Noronha e a brisa marinha atraem turistas em busca de descanso, recreação e contato com a natureza. O turismo costeiro e marítimo movimenta bilhões de dólares anualmente, gerando empregos e impulsionando economias locais em todo o mundo. Destinos paradisíacos, como ilhas tropicais, como Ilhabela, em São Paulo, recifes de coral vibrantes e litorais deslumbrantes, como a Costa Verde, no Rio de Janeiro, atraem viajantes em busca de experiências inesquecíveis. Os esportes aquáticos, como o surf, praticado nas ondas do litoral brasileiro, mergulho, vela e pesca esportiva, oferecem aos entusiastas de aventura a oportunidade de desafiar seus limites e se conectar com a força e a beleza do oceano. A observação da vida marinha, como baleias, na Praia do Rosa, em Santa Catarina, golfinhos e tartarugas marinhas, proporciona momentos mágicos de conexão com a natureza e aumenta a conscientização sobre a importância da conservação. No entanto, o turismo, se não for gerenciado de forma sustentável, pode ter impactos negativos nos ecossistemas marinhos. A poluição, a destruição de habitats costeiros e a perturbação da vida marinha são algumas das consequências do turismo desenfreado. O turismo sustentável, que busca minimizar os impactos negativos e maximizar os benefícios para as comunidades locais e o meio ambiente, é essencial para garantir que as futuras gerações também possam desfrutar da beleza e da generosidade dos oceanos. Ao longo deste mergulho no mundo marinho, desvendamos apenas alguns dos muitos segredos e maravilhas que os oceanos guardam. Vimos como o mar regula o clima, produz oxigênio, abriga uma biodiversidade impressionante e fornece recursos vitais para a humanidade. Aprendemos sobre o papel crucial dos oceanos no ciclo da água, na absorção de carbono e na inspiração para a cultura e a tecnologia. Testemunhamos a importância do mar para a produção de alimentos, o turismo e a recreação. Contudo, também fomos alertados sobre os desafios que os oceanos enfrentam, como a poluição, a pesca predatória, a acidificação e as mudanças climáticas. Cabe a cada um de nós se tornar um guardião dos oceanos, adotando práticas sustentáveis no dia a dia, como reduzir o consumo de plástico, apoiando ONGs que atuam na conservação marinha, como o Projeto Tamar, e inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Só assim garantiremos um futuro azul para as próximas gerações.